Oi pessoal, estamos voltando aqui com a série sobre desempenho de edifícios. Dessa vez a gente vai tratar do desempenho térmico, que é um assunto também muito importante porque tem a ver com a questão do conforto do usuário e também, por que não dizer, com aspectos relacionados à eficiência energética e redução no custo que os usuários têm com as suas edificações. No que se refere especificamente ao desempenho térmico, é interessante notar que quando a gente analisa um edifício, um prédio como esse que vocês conseguem ver aí na imagem, qualquer apartamento está sujeito às contribuições que vêm desde a cobertura, também passando pelos elementos de fachada e dos pavimentos que estão inferiores a ele. Então, se você imaginar um edifício que a gente pegar um apartamento que está aqui no meio do prédio, ele sofre a contribuição tanto do pavimento superior quanto do pavimento inferior. Porém, a contribuição é muito maior quando você analisa um pavimento de cobertura, porque ele vai ter a influência da própria cobertura, do revestimento de fachada e do pavimento inferior. Então, para efeito de análise, o apartamento, vamos assim, de referência nosso é sempre o apartamento de cobertura, que vai ter uma maior influência e, portanto, vai sofrer mais com as questões térmicas. E o que interfere, no fundo, no comportamento térmico do edifício? A sua geometria, os dados climáticos. É lógico que você não pode comparar um edifício construído em Recife com um edifício construído em Porto Alegre ou em São Paulo, porque os dados climáticos são totalmente diferentes, e principalmente as características, as propriedades térmicas desses materiais. Então, todos esses fatores são levados em conta na hora que você vai investigar ou você vai estudar o desempenho térmico de um edifício. Para análise térmica de edificações, existem duas normativas de referência. A 15.220, que era de 2005, ela é uma norma prescritiva que apresenta algumas das propriedades térmicas que os materiais possuem, além, obviamente, das definições, zoneamento bioclimático e algumas diretrizes construtivas que devem ser levadas em conta na hora de fazer o projeto. E a principal que a gente tem adotado aí nas nossas discussões, que é a própria norma de desempenho 15.575, que vem revolucionando o mercado e é a razão principal pela qual nós estamos aqui trazendo essas informações para vocês. Bom, agora a grande discussão é qual é o método de avaliação para você identificar ou poder investigar o comportamento térmico de um edifício. Existe um procedimento simplificado, que é aquele feito a partir de metodologia de cálculo. Esse é um procedimento mais simples, menos preciso, mas que nos dá algumas informações importantes. Agora, além desse, existe uma simulação computacional, que é feita a partir de softwares que são disponibilizados, inclusive, gratuitamente, e esses nos dão uma precisão muito maior com relação aos parâmetros térmicos do edifício. Tanto uma técnica como a outra podem ser utilizadas para análise de desempenho térmico, no entanto, aqui na Tecomate nós costumamos adotar, para efeito de projeto, de discussões de projeto, as simulações computacionais por conta da sua maior precisão. Esse fluxograma que está representado aqui na imagem, ele representa as duas formas de avaliação sugeridas pela norma de desempenho no que se refere aos aspectos térmicos do edifício. No caso da avaliação simplificada, o fundamento é se calcular qual é a transmitância térmica e a capacidade térmica dos elementos. Para a cobertura, apenas a transmitância térmica, e para as paredes de vedação é preciso calcular qual é a transmitância térmica e a capacidade térmica dos seus elementos. Bom, e como é que se calcula isso? Pode parecer nomes um pouco complicados para quem não está muito habituado, mas na verdade é muito simples. A transmitância térmica, na verdade, é o inverso da resistência térmica. E a resistência térmica, por sua vez, basta você calcular a espessura daquela camada a ser investigada dividido pela sua condutividade térmica. A condutividade térmica é uma propriedade específica de cada material. Afinal de contas, a temperatura, o calor que entra num apartamento, ele é conduzido por cada um dos materiais e aí a condutividade de cada um deles é que vai facilitar ou dificultar a entrada de calor nessa edificação. Nesse sentido, a NBR 15220, ela já nos mostra, ela já apresenta alguns dados referentes à condutividade térmica dos materiais. Então, não apenas a condutividade térmica, mas ele traz também o calor específico e a densidade de cada um dos materiais. Com base nessas três propriedades, a gente pode, então, calcular tanto a transmitância térmica quanto a capacidade térmica, que são os dados de referência para a avaliação de desempenho térmico simplificada. No caso da capacidade térmica, o cálculo também é simples. É bastante você multiplicar, novamente, a espessura da camada pelo calor específico do material e também pela densidade de massa que esse material possua.
Com base nisso, você chega no valor de capacidade térmica que não pode ser extrapolado sob pena de se obter um desempenho térmico insatisfatório para a edificação. Bom, e como a norma de desempenho preconiza, é preciso que tenha o requisito e os critérios. E os critérios são números, que é uma análise quantitativa desses requisitos. Então, no caso da transmitância térmica, ela tem aí, a transmitância ela tem que ser menor do que 3,7 para as zonas bioclimáticas de 3 a 8 e menor do que 2,5 para as zonas bioclimáticas também de 3 a 8. Esse número ele varia de acordo com a absortância térmica do material, que é uma propriedade relacionada com a sua cor. Então, nesse slide a gente já tem duas informações que são adicionais do que a gente vem comentando até agora. Uma que é a questão da absortância, porque dependendo da cor do edifício, do acabamento, a gente vai ter critérios de avaliação diferentes, e também a questão da zona bioclimática. No caso da capacidade térmica, não existe essa questão relacionada à absortância, mas apenas um valor de capacidade térmica que ele varia de acordo também com a zona climática. A norma estabelece 8 zonas bioclimáticas no Brasil. Com base nessas diferentes zonas, você ter critérios de aceitação, critérios de referência diferentes para cada uma delas. Bom, pessoal, com isso eu concluo essa parte introdutória e no próximo vídeo iremos mostrar alguns exemplos de cálculo de avaliação simplificada para desempenho térmico de paredes e coberturas.